Se você ainda tentando perder peso e não teve sucesso ainda, que tal então unir o útil ao agradável? O sono pode trazer mais benefícios à sua saúde do que você imagina. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje no Momento Saúde. Bom, e quem vai explicar pra gente sobre esses benefícios do sono para o emagrecimento é o cardiologista e nutrólogo Luiz Henrique Pelá, que já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, aquela pergunta que a gente precisa, principalmente nós mulheres, né, doutor? Qual que é a importância da qualidade de sono para quem está nesse processo aí de emagrecimento? Bom, o sono é fundamental para a gente adquirir uma perda de peso adequada, porque durante a noite a gente produz uma quantidade elevada de melatonina. Ela que regula todo o nosso eixo hormonal. Ela que ajuda na produção da tireoide, do hormônio tiroidiano, da testosterona, que são hormônios fundamentais para o gasto calórico nosso. Além disso, a melatonina ela auxilia em colocar a gente num sono profundo. Com esse sono profundo, reparador, a gente consegue acordar descansado, com uma energia suficiente para a gente ter a nossa rotina do dia a dia e executar as tarefas laborativas e também as atividades físicas. E doutor, seria quantas horas por noite, assim, por sono? O ideal seriam quantas horas? Para um adulto, em torno de 7 a 8 horas. Além da duração, a gente precisa ter uma qualidade boa do sono. A gente precisa dormir cedo. No máximo, tem que estar dormindo até as 22, 23 horas. O quarto precisa estar totalmente escuro, 100%, sem LED de TV, sem LED de ar-condicionado, sem celular perto da cabeceira, porque só dessa forma o organismo vai conseguir produzir o hormônio, que é a melatonina. E doutor, para quem tem ansiedade, atrapalha também o sono? Com certeza. A ansiedade, ainda mais nos dias de hoje, ela tem repercutido muito. Algumas dicas para a gente auxiliar na questão da ansiedade e reduzir, às vezes, um quadro de insônia, um quadro de despertares noturnos. A gente hoje tem uma gama de chá que pode auxiliar. A gente tem fitoterápicos, tem a higienização do sono também. E também, a respeito da ansiedade, quem puder praticar ou uma meditação ou seguir alguma religião frequente, porque isso ajuda muito na ansiedade. E doutor, e a água, por exemplo, a ingestão de água, o consumo ideal de água ajuda também no processo de emagrecimento? Com certeza. Geralmente a gente preconiza em torno de 35 ml por quilo de peso. Uma pessoa de 60 quilos daria 2,100, né? 2,100. Mas depende também muito da intensidade da atividade física do paciente ou também do clima onde ele mora. Então, são fatores que influenciam e eu gosto muito de preconizar, eu digo para o paciente, olhar a urina, sempre manter ela clara, exceto, claro, a primeira do dia, mas as demais tem que sempre estar transparente. Quanto mais clara, mais hidratado está. Mais hidratado. E tem que também tomar água regularmente ao longo do dia, não fazer picos isolados, porque o momento em que você não toma água e sente, ou seja, sente sede, você vai estar desidratado. Isso atrapalha muito no processo da perda de peso. E doutor, o que se deve evitar no caso das pessoas que estão querendo emagrecer? O que se deve evitar no caso de alimentação em excesso? Hoje a gente fala muito dos produtos industrializados, né? Como a gente sabe, né? A partir do momento que... Congelados também. Exato. Todo o processo, todo alimento que às vezes passa no processo da mão do ser humano, da indústria, a gente acaba danificando, estragando ele, né? Então são os alimentos ricos em açúcar. Ou às vezes vem como maltodestrina, ou xarope de milho, e também as massas, os pães, isso atrapalha muito porque faz muito pico glicêmico. Isso no processo do nosso organismo, a parte hepática, atrapalha muito na questão da perda. Entendi. E medicação, doutor, pode atrapalhar também o emagrecimento? Por exemplo, o anticoncepcional pode interferir também? Não somente ele, a gente tem os antidepressivos hoje também, uma classe que na grande maioria atrapalha. Às vezes ou pelo aumento do apetite de algumas medicações ou às vezes no bloqueio de alguns hormônios como a testosterona ou outros hormônios, isso pode atrapalhar sim.
Além do sono, doutor, atividade física e alimentação a gente sabe que é importante, né? Existem outros fatores assim fundamentais para o processo de emagrecimento? Sim, a gente mencionou alguns já, que seria a questão da saúde mental hoje, que a gente foca muito, que seria a questão da ansiedade, que está muito interligada na compulsão alimentar. A gente tem a questão da água também para ajudar todo o processo do fígado, da metabolização. O consumo de bebida alcoólica, que aumentou muito nos últimos 2 anos, ou pelo fato da bebida alcoólica ter um alto teor de carboidrato, ou pelo fato também de atrapalhar o funcionamento do fígado e na perda de energia na questão celular. Ela atrapalha bastante a parte metabólica celular, na produção de ATP. E eu acredito que seja isso. Sim. E doutor, para as mulheres, né, que estão aí nesse processo de emagrecimento, se elas tirarem o carboidrato, elas podem perder o músculo? Podem sim. É com frequência que acontece isso no consultório, infelizmente. Muitas mulheres chegam, às vezes, sem massa muscular e muitas vezes em decorrência de um longo período com uma dieta restrita a carboidrato. Que a gente olha no corpo da mulher aparentemente magra, mas quando a gente faz um exame no consultório, que é a bioimpedância, e avalia a composição corporal, está faltando músculo. E pelo motivo de forma incorreta da grande maioria das mulheres terem medo do carboidrato. E a gente tem os carboidratos bons também. A gente tem os carboidratos complexos, que a gente fala, batata doce, a mandioquinha, inhame, a cenoura, a beterraba, que não precisam ter medo, que não vai engordar com esse tipo, se for uma quantidade, lógico, adequada, com esse tipo de alimento. E também a gente mencionou do anticoncepcional também, que é um fator também que atrapalha muito na questão muscular da mulher. O uso longo, pelo fato de bloquear a testosterona, faz com que a mulher perca massa muscular. Informações importantes, eu não sabia também, viu, doutor? Doutor, agora, assim, para o sono, né, a gente sabe que é muito importante, a gente trouxe todos esses fatores também, a gente falou de emagrecimento, mas como você mesmo disse, então o adulto 7 horas por noite e a criança a gente deixa para a criança dormir aí aquelas 10, 12 horas, né? Porque em casa eu já chegou a 12 horas, viu, doutor? Sem problema. A questão do sono também, a gente mencionou muito emagrecimento, né? Mas a gente, o fato do sobrepeso, da obesidade hoje, a gente considera como doença crônica. Então, não somente esses 2 pontos que a gente mencionou, às vezes pensando na estética, mas sim em doenças. O sono tem muita relevância na questão da proteção para outras doenças crônicas, como infarto, pressão alta, diabetes, câncer. A melatonina tem um papel fundamental na proteção de todas essas doenças. E para as crianças, com certeza, seria fundamental. A gente tem toda a regulação hormonal do GH, que é o hormônio do crescimento, durante o sono. Então é importante respeitar todo o ciclo, sono, vigília, principalmente nas crianças também. Nos adultos, né? Dormir mais um pouquinho sempre é bom, né? Pode dormir então, né, doutor? Depende. Pode dormir. Cuidado. Respeite as 7, 8 horas para os adultos, tem todo o ciclo do cortisol também. Exato. A gente fala muito na questão hormonal hoje do nosso organismo, então tem que respeitar muito. Exatamente. Que aula que eu tive aqui. Doutor, muitíssimo obrigada, viu, doutor Henrique? Um grande beijo para você, para toda a sua equipe, tá bom? Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado você, eu quem agradeço.